Fala galera, professor Gustavo Sidney aqui. Se liga nesse vídeo aqui que eu fiz sobre terraplanagem, com alguns pontos importantíssimos aí que passam batido aí na maioria dos candidatos. Um abraço, fica até o final do vídeo para saber no detalhe, ponto a ponto da terraplanagem. Um abraço. E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o professor Gustavo Sidney e hoje a gente vai mergulhar fundo em um tema que é o calcanhar de Aquiles de muito candidato em concurso de alto nível: terraplenagem. E pra gente já começar direto ao ponto, eu te faço uma pergunta. Você sabe a diferença exata, na ponta da língua, entre fator de empolamento e fator de contração na hora de orçar um aterro pro DINIT? Fica comigo que hoje a gente vai desmontar essa e outras armadilhas que bancas como Sebrasp e FGV simplesmente adoram. Essa pergunta aí na tela, ela pode até parecer simples, né? Mas é exatamente nela que o examinador separa quem vai ser aprovado de quem vai ficar pelo caminho. A aplicação errada desses fatores num projeto pode simplesmente zerar uma questão inteira. Mas relaxa, porque hoje a gente vai esclarecer isso de uma vez por todas. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso plano de ataque. Nós vamos analisar cada um desses pontos como se fosse uma armadilha de prova. A partir do momento que a gente entende a lógica por trás de cada uma delas, a chance de errar uma questão de terraplanagem, vai a zero. Vamos nessa! Começando pela primeira armadilha que está na base de tudo, o processo. As bancas adoram criar questões que bagunçam a sequência lógica das operações ou, pior, os detalhes de medição de cada uma das etapas. A sequência padrão é essa aí. Primeiro prepara-se o terreno com a limpeza, depois se escava o material de corte, que é carregado e transportado para o local do aterro, chegando lá ele é espalhado em camadas e por fim compactado. Parece simples, né? Parece lógico, mas o pulo do gato não está na ordem. E aqui está ela, a armadilha do processo. Presta muita atenção nisso. Em obras públicas, a medição do destocamento, ou seja, a remoção dos tocos e raízes das árvores, é paga por unidade e de forma separada do volume principal de escavação. As bancas adoram misturar esses serviços no enunciado para te induzir ao erro na hora de calcular o volume total medido no corte. Então, olho vivo. Agora vamos para a segunda armadilha. E essa aqui, olha, ela causa um estrago danado. A matemática dos solos. Aqui, um pequeno deslize no conceito pode invalidar todo o seu raciocínio na questão. Primeiro, o tal do empolamento. Pensa comigo, quando a gente escava um solo, ele se descompacta. O volume de vazios entre os grãos aumenta e, por consequência, ele passa a ocupar mais espaço. Esse aumento percentual é o fator de empolamento, o E. Por isso, o volume solto, aquele que o caminhão transporta, é sempre maior que o volume que a gente mediu lá no corte. E depois a gente tem a contração. Após espalhar todo aquele material solto, a gente vem com o rolo e compacta para formar o aterro. Nesse processo, a gente expulsa o ar e o volume diminui drasticamente. A contração é exatamente essa relação entre o volume final do aterro, já compactadinho, e o volume original que a gente mediu lá no corte. Então, o ponto crucial é este, e é aqui que a banca te pega. O erro clássico, o que todo mundo comete, é calcular o volume de aterro necessário e aplicar o fator de empolamento em cima dele. Erradíssimo! O empolamento só serve para uma coisa: calcular o volume solto que vai ser transportado a partir do volume de corte. A referência é sempre o volume no estado natural, medido no corte. Guarda isso, tatua isso no braço se precisar. Avançando para a nossa terceira armadilha, a escolha do equipamento certo. Isso aqui é um clássico de prova. Usar a máquina errada para o tipo de solo errado não só compromete a qualidade da obra, como também compromete e muito a sua pontuação no concurso. A diferença aqui é fundamental e tem lógica. Para solos coesivos, como as argilas, que são mais grudentas, a gente precisa de uma energia de amassamento, que penetra nas camadas. Para isso, usamos o rolo pé de carneiro. Agora, para solos granulares, como areias, a compactação eficiente vem da vibração, que reorganiza as partículas e faz com que elas se encaixem. Aí entra o rolo liso vibratório. Trocar um pelo outro é um erro conceitual grave que as bancas amam explorar. Agora, vamos pensar com a cabeça de um auditor do TCU, beleza? A precisão na medição e no pagamento é tudo. Qualquer desvio aqui pode ser configurado como superfaturamento e pode ter certeza que as bancas sabem disso e vão te testar. Um conceito fundamental em custos de terraplenagem é o momento de transporte. Ele representa basicamente o esforço total para mover o material. É simplesmente o volume que você transporta multiplicado pela distância média que ele percorre, do centro de gravidade do corte até o centro de gravidade do aterro. E, acredite, esse é um item de pagamento importantíssimo no orçamento. E aqui está a regra de ouro do auditor.
a que define o pagamento. A medição que gera o pagamento do serviço de terraplenagem é sempre baseada no volume geométrico do corte, calculado a partir da topografia inicial e do projeto final. Não se mede o volume solto no caminhão, nem o volume compactado no aterro para fins de tagamento da escavação. A gente mede o buraco que foi feito. Esse é o ponto que garante a lisura de todo o processo. É isso, pessoal! Agora vocês sabem exatamente como fugir das principais armadilhas da terraplenagem. Vamos lembrar, a medição do deslocamento é separada, o empolamento se aplica sempre ao volume de corte, cada tipo de solo pede uma máquina específica e o pagamento é sempre pelo volume do buraco, ou seja, do corte. Com esse conhecimento, aqueles pontos preciosos na sua prova estão muito mais perto. A jornada para aprovação é feita de detalhes como estes. Se esse nosso bate-papo te ajudou, imagina só o que um preparo completo e focado pode fazer por você. Chega de perder ponto de bobeira. Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e acessa o portal para baixar materiais gratuitos e conhecer os cursos completos. Vamos juntos buscar essa aprovação. Um forte abraço e até a próxima.